programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos, nessa edição 2014. Hoje, por conta de imprevistos, estamos apenas eu e o Mário Negrão, vamos fazer um programa unplugged, um programa acústico, né, Mário? Bom, Mário, eu quero começar esse primeiro bloco falando de um assunto sério, um assunto quente, sério, que saiu na imprensa ontem e hoje, principalmente, os jornais, rádios e televisões vão repercutir muito isso. É uma pesquisa levada a cabo pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que mostra, essa não é uma pesquisa, é uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, que fala sobre o comportamento dos brasileiros. E diz respeito a como o brasileiro vê o padrão das suas mulheres. Então, a pesquisa ela mostra o seguinte, que 65% dos entrevistados acham que quando uma mulher é vítima de violência sexual, ela é culpada. Eu confesso que fiquei surpreso porque praticamente 2/3 dos entrevistados, de certa forma, quando tem notícia de que uma mulher foi, por exemplo, violentada, foi estuprada, as pessoas acabam dizendo, viu, a culpa foi dela. Isso não surpreende num país como o Brasil, que tem uma cultura supostamente liberal, erotizada, ou mostra um lado dark, um lado escuro do brasileiro que a gente costuma jogar para baixo do tapete? Primeiro tem que fazer uma ressalva aí, né? Porque claro que nós vamos falar já sobre isso no contexto brasileiro, mas no contexto geral, né, de abuso sexual, isso é muito comum, né, em qualquer cultura, em qualquer país. Primeiro que tem a síndrome do Estocolmo, né, quer dizer, o abusado sente uma atração pelo abusador, que é uma coisa muito estranha, mas acontece, né? E essa ligação absolutamente paradoxal, estranha, acaba gerando muita culpa, né, no abusado. E o abusado cria dentro de si essa ideia de que ele, de alguma forma, propiciou isso. É muito comum isso, em qualquer cultura, pertence a qualquer cultura, abuso sempre tem isso. E outra coisa que é muito importante é assim, que também é geral, né? Geralmente os abusos são feitos por pessoas da intimidade, né? São tios, professores de violão, personal trainers e sei lá, coisas assim, né? Pais. O mais frequente são pais. Mais frequentes são pais. Pais, padrastos. Padrastos, né? Ou biológicos também. Né? Mães, são irmãos, primos e tal. Então, são sempre pessoas assim, onde uma reação da família, né, fica complicada. Primeiro porque é uma palavra contra a outra. Né? O abusado diz assim, tio abusou de mim. Né? Isso quer dizer que o sujeito vai ter que brigar com o irmão dele, né, num crime hediondo. E isso torna as coisas extremamente complicadas, muito complicadas, entende? A tendência de muitas famílias, então, é cair na negação e dizer, ou você está mentindo, ou você fez alguma coisa para isso acontecer. Né? Mais uma espécie de um mecanismo de proteção que os pais tomam, né, para poder amenizar essa tarefa terrível que apareceu ali. Tá, mas isso num contexto geral, dentro familiar. Agora, quando a gente fala de sociedade, quando a sociedade acaba, de certa forma, aceitando a violência sexual contra a mulher, usando esse argumento, é uma coisa. Isso não é uma coisa preocupante, não é uma muito, coisa de. Porque não é aí dali uma a gente faz social. uma ponte. Dali a gente faz uma ponte, né? Quer dizer, partindo do princípio que o social é em parte uma reprodução do individual, em outra parte uma criatura em si, né? Uma entidade? É uma entidade em si, né? Pertence à cultura latina em geral, né? Reflete, acho que, né, reflete que as mulheres sempre foram maltratadas desde que o homem se conhece, né? E essa diferença entre homens e mulheres sempre foi brutal, sempre. Se você olhar na história da Grécia, as mulheres já eram brutalizadas, né? E dali para frente sempre foram, né? A cultura latina, de uma certa forma, propicia isso. Então, você vê que não é um fenômeno só brasileiro. É um fenômeno, é a famosa novela mexicana, né? Quer dizer, é o famoso machismo latino.
Mas no Brasil, isso tomou uma característica que eu concordo com você, extremamente curiosa e própria aqui, né? Porque, veja, o que é mais... quando uma pessoa diz assim, essa mulher foi estuprada, né, todo mundo concorda que isso é um abuso. Uma violência. Mas quando você vê uma violência, mas quando você vê uma mulher seminua no carnaval, entende? Com as partes íntimas delas aparecendo e escorregando para fora do tapa-sexo, né? Isso também não é abusivo, né? Por que uma mulher vai se expor dessa maneira, né, para as pessoas? Não que não haja nada de errado com a nudez, nem com a fantasia de carnaval, né? Mas com a maneira com que isso é vista, né? A dança da garrafa é um exemplo típico disso, né? Um exemplo bem... Os bailes funks. Os bailes funks. Então, a mulher, nesse sentido, ela é sacralizada de duas maneiras. Ela fica sagrada como símbolo sexual, mas também fica sagrada como um objeto de prazer e de uso. Tanto é que a nossa fama transborda, né, as barreiras brasileiras, né, e vai para os Estados Unidos e todo mundo vai para o mundo e todo mundo pensa que no Brasil o sexo é barato e fácil, né? Como de fato é. Como de fato é. Então, a nossa cultura, de uma certa forma, propicia isso. Eu vou fazer uma ponte assim, que eu acho que talvez seja ousada, né? Mas nós temos a cultura da escravidão. Quer dizer, a cultura de que uma determinada membros da sociedade, que podem ser mulheres, podem ser homossexuais, podem ser muitas coisas, são tratados como criaturas inferiores. Então, se você vê de uma maneira geral, no carnaval, o jeito que as mulheres são tratadas sexualmente aqui é extremamente abusivo. Eu ficaria muito triste de ver uma filha, né, se expondo dessa maneira. Eu ficaria muito feliz se ela tivesse uma vida sexual muito ativa, com todos os homens possíveis, não tem problema nenhum com isso. Mas é outra coisa se expor como um objeto de uso ou de compra, né, ou de marketing, entende? Então, eu acho que o brasileiro tem isso sim. A ponte que eu faço, que difere dos outros, é a nossa tradição escravagista, né, onde nós tratamos as mulheres, nesse sentido, né, como objetos de uso. Isso significa que nós somos conservadores, atrasados, ou nós estamos ainda na idade da pedra? Eu concordo com a última hipótese, isso é ignorância. Eu acho pura e simples ignorância, porque na medida que, veja que a cultura escravagista é uma cultura de ignorância, né? É uma cultura que ignora outras culturas, ignora a dignidade humana, ignora... Eu falo de ignorância não no sentido cultural, mas no sentido real da palavra. Assim, o ignorante é alguém que ignora coisas, né? Uhum. E ignorar não é um ato involuntário, ignorar é um ato voluntário. Você ignora quando quer, quando te interessa, não é? Quando é conveniente para você, quando é útil para você. Então, eu faço essa ponte, sabe? Eu acho que é aí que está. Talvez muitos antropólogos, historiadores, não vão concordar comigo, mas é o que veio na minha cabeça nesse momento, né, que você fez a pergunta. Eu acho que nós temos essa cultura de abuso de uma maneira geral, né? Nós temos abuso dos nordestinos, abuso das mulheres, abuso dos negros, abuso dos homossexuais. Nós adoramos abusar também e abusar-nos também. Então, eu acho que o brasileiro é muito abusado. Agora, se a gente pegar esse viés assim de que nós somos um país liberal e conservador, como é que a gente consegue situar isso? Citar exemplos clássicos, por exemplo, se você for uma praia, não só do Rio de Janeiro, que é talvez o nosso exemplo mais emblemático de exposição de corpos, mas seja aqui no Sul, em Santa Catarina, onde a frequência de turistas é maior, ou mesmo no Nordeste, uma mulher ela pode usar uma roupa de banho com as menores dimensões imagináveis no mercado, né? Semelhante a um selo postal. Se ela tirar esse selo postal, por exemplo, se ela fizer topless, se ela tirar dos seios esse selo postal, ela será apedrejada, alguém vai denunciar, a polícia já chega, já prende a mulher. Mas, no entanto, nós temos essa ideia de erotismo generalizado. Uma coisa meio confusa isso. Não, hipócrita. Quer ver uma coisa aqui? Para não tucanar a palavra, nós somos uma sociedade hipócrita do ponto de vista comportamental. Quer ver a maior hipocrisia de todas? Você pode, todo mundo que tem vizinho, né, já testemunhou brigas horrendas entre os vizinhos, quebra o apartamento, grita, palavrões. A gente escuta isso, né? Você já escutou um orgasmo?
Já. Mas é raro, né? É raro. Geralmente o cara põe... Depende do vizinho que você Geralmente o cara põe o travesseiro na casa da mulher. Quer dizer, pode gritar e quebrar a casa toda, né? Mas não pode mostrar prazer. Né? Não pode mostrar prazer. Nós temos... não sei se é os brasileiros, né? Mas o homem em geral, ele tem vergonha do prazer. Se o Hugo estivesse aqui, ele ia fazer uma ponte lacaniana. Né? Mas como não está aqui, eu não entendo disso, eu não vou fazer essa ponte lacaniana, eu vou tentar ser mais simples. Né? Nós temos vergonha de ter prazer. Né? E nós temos vergonha. E talvez sejamos condenados, porque se você pegar, por exemplo, um condomínio e você ouvir uma cena de violência doméstica, talvez ela não seja tão comentada como uma cena de explosão sexual. De prazer. Exatamente. Quer dizer, talvez as pessoas comentem mais, olha, aquela fulana do 114. Né? Todo mundo já sabe que o nome dele é Arthur. Né? Todo mundo já sabe que o nome dele é Arthur. Vai, Arthur, vai, vai. É raro isso acontecer. É raro. E quando acontece, ninguém vai reclamar para o síndico. É visto, no mínimo, com constrangimento. Quer dizer, tem aquela cena terrível no elevador depois que ninguém sabe mais para onde que olha. Né? Não, nós temos uma relação muito, muito hipócrita com o prazer. Né? E aquilo que você falou, né? Uma mulher pode mostrar o corpo inteiro, não é? Mas se ela ficar absolutamente nua, não é? Primeiro que assim, né, de uma maneira geral, para a sexualidade humana, fica meio sem graça mesmo. Se todos nós fôssemos... Quem já foi ao campo de nudismo, vê que a ereção é uma coisa absolutamente rara lá. Né? Ninguém fica com ereção no campo de nudismo, né? Porque primeiro que revela tudo, inclusive os defeitos, né, de todo mundo. Principalmente os defeitos. Principalmente os defeitos. Né? Segundo que vem o campo de nudismo não tem Photoshop, né? Não tem Photoshop. Né? E tem o seu corpo, que você não sabe se vai ser aprovado ou não. Né? Então é um constrangimento geral. Eu nunca fui num campo de nudismo, acho que nunca vou, não por aprovar ou desaprovar os nudistas, que eu acho que são até corajosos e tem toda uma filosofia, uma ética atrás daquilo que é interessante. Mas porque todo mundo tem vergonha. Né? Então eu acho assim que nós temos vergonha de nós mesmos. Né? Eu acho que nós temos vergonha de nós mesmos sexualmente, nós temos vergonha de nós mesmos civicamente, nós temos vergonha de nós mesmos politicamente. Porque, veja, com tanta corrupção, com tanta coisa, né, com tanta pouca vergonha acontecendo, né, nenhum de nós, nada dessa vergonha nos move a fazer um protesto mesmo, né, quer dizer, a protestar contra isso. Então, o brasileiro é muito envergonhado. Eu acho que ele é púdico, é inocente. Agora, isso não é uma contradição num país que tem uma cultura, pelo menos uma cultura popular recente tão erotizada, principalmente por conta, evidentemente, dos meios de comunicação. Quer dizer, nós temos programas com alto índice de erotização, novelas, as telenovelas, que são talvez o nosso produto cultural mais bem acabado e mais popularizado, mas é estranho que nós tenhamos esse tipo de postura numa sociedade erotizada. Quer dizer, nós não sabemos lidar com esse erotismo da nossa sociedade, nós somos mal educados sexualmente. Onde é que está a falha disso, Marcos? Eu vou dizer uma coisa chocante. Eu acho que o erotismo é o paraíso do brocha. Porque quando uma pessoa tem uma sexualidade saudável, ela não é erotizada, ela é sensual. Né? Quer dizer, existe uma diferença entre você ter segurança da tua própria sexualidade e afeto ou atração naquela hora, né? E ser uma pessoa sensual. O erótico é o voyeur, é o cara que olha pelo buraco mulher tomando banho pelo buraco da fechadura, mas se ele abre a porta, aliás, eu tenho. Quando eu era estudante, aconteceu uma coisa curiosíssima, que eu morava numa pensão, né? E o dono da pensão levantava de noite para ver as meninas trocando de roupa. Né? E um dia uma delas ficou danada com isso e abriu a porta, né? E o cara, o seu Daniel, quase morreu. Eu falei, gozado, ele estava achando ótimo olhar pelo buraquinho. Mas na hora que a mulher abriu a porta, eu falei, estou aqui, pronto, quer ver a minha calcinha? Estou aqui. Né? O cara saiu correndo. Né? Então eu acho que o erotismo é o paraíso do brocha. Isso parece conto do Nelson Rodrigues, né? Isso parece conto do Nelson Rodrigues, né? Que, aliás, soube retratar essa visão que o brasileiro tem do sexo de uma forma bastante peculiar. Né? Mas é verdade, é verdade. Assim, quanto mais incompetente você se sente na cama, mais filme pornô você quer ver. Né? Porque você fica vendo os outros fazendo aquilo que você desejaria fazer. Eu acho que não estou fazendo uma generalização aqui. Eu acho que estou falando de uma coisa que é própria de todos nós. Né? Aliás, todo homem que fala muito grosso e é muito violento, na hora... Sócrates tem um diálogo, né? Charmides,
em que tem um professor de educação física lá, um treinador de artes marciais, não é, que era o famoso e dava espadada em todo mundo, ensinava todo mundo a arte da guerra, e um dia levaram o medonho para a guerra, né? E foi tão chocante que ele pulou da galera para dentro d'água, de medo, né? Quer dizer, que o cara que fala muito que é violento, provavelmente ele tem uma sensação de fraqueza dentro de si. O que fala muito de sexo, né, é o que não está fazendo. Está preocupado com isso. Né? E o que fala muito de política é o mais, é o mais omisso de todos. Tá, né? mas se nós pegarmos assim, friamente, o resultado dessa pesquisa, 2/3 das pessoas elas acabam endossando a violência sexual contra a mulher. Isso não é um sintoma perigoso de uma sociedade? Agora vamos entrar no lado dark. Quer dizer, você falar disso daí como acaba sendo até um passaporte para a impunidade no caso de crimes contra a mulher, de crimes de violência contra a mulher. Com certeza. E eu acho também, né, por essa licença, digamos, nas entrelinhas que existe no Brasil, né, a justiça não pune com tanta força isso, as pessoas não reclamam, as abusadas têm medo de acusar o abusador e daí ser abusada mais ainda, né? E tem um outro lado também, que é o lado dionisíaco, né? Vamos falar um pouquinho aqui disso, que eu acho que isso é uma coisa... O brasileiro é muito dionisíaco, né? Muito hedonista, muito ligado ao prazer. E se você vê o culto de Dionísio, né, a sexualidade está muito próxima da violência, né? Que é diferente dos apolônicos, né? Onde o amor é romântico e tudo, né? E existe muito pouca violência e paixão. Né? É Jane Austen, né, versus Nelson Rodrigues. Né? Então, a nossa cultura não é uma cultura apolônica, a nossa cultura é uma cultura dionisíaca. Não é? Se você vai tomar cerveja, não é uma ou duas, você toma um barril. Né? Se você vai comer um pedaço de carne, você come até cair duro. Nós somos exagerados nos nossos prazeres. O nosso humor é assim. Não é? Agora, na internet, está aparecendo muito programa de humor, todas vezes muito engraçado. Você olhar assim, é um humor violento, grosseiro, absurdo. Sempre assim, você está rindo às custas do outro, que é diferente do humor inglês. Né? Porque o humor inglês, ninguém está rindo do outro, está rindo de si ou de uma situação. Então, essa cultura dionisíaca que nós temos, né, que aproxima-se, Dionísios era muito próximo, um ato sexual era muito próximo de um assassinato. Quer dizer, a cultura dionisíaca era uma cultura dark, estranha, né, que se perdeu nos tempos, né, mas se achou no Brasil de novo. Então, somos todos Dionísios. Né? Bom, para terminar esse bloco, quer dizer, você falou sobre a questão da justiça, a questão como nós nos portamos. Na verdade, resumindo tudo, o Brasil é país da sacanagem, na pior concepção da palavra. Agora, se você falar com mulheres sobre todo mundo gosta de falar que a mulher brasileira é boa na cama. Quem é que fala se o homem brasileiro é bom na cama ou não é? Você reparou que lacuna essa aí, né? Ninguém fala que o sueco é melhor na cama do que o brasileiro, né? Então, acho que se retrata esse nosso constrangimento. Eu volto a dizer, o erotismo é o paraíso do brocha, né? Quer dizer, quem fala muito em sexo, quem é muito preocupado com sexo, é porque não está fazendo. Né? Ou então faz com culpa, ou então faz com dolo. Né? Porque a sexualidade é um ato de amor, a sensualidade é um ato de admiração, não é narcísica propriamente dita, né? É até muito contrário, é até ligado no outro, né? Senão é aquela masturbação a dois. Né? Muito bem, Cobras e Lagartos vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em 1 minuto. Beleza. Está... Voltamos com o segundo bloco deste Cobras e Lagartos especial. É um programa unplugged e acústico, apenas eu e o Mário Negrão. Os nossos outros comentaristas não puderam comparecer por conta de problemas particulares, mas estarão aqui na nossa próxima edição. Mário Negrão, vamos falar de um tema mais leve, né? O primeiro foi um pouco pesado, mas um assunto que essa semana dominou as redes sociais, a mídia, enfim, um jornal curitibano de grande circulação,
vamos dar as iniciais do Gazeta do Povo, ele lançou aí uma ideia de uma nova denominação geográfica de um bairro da cidade, chamado o Cabral Sorro, onde, aliás, está localizada a TV da Universidade Federal do Paraná. Estamos no Cabral Sorro, né? Nós estamos no Sorro aqui? Aqui é o Cabral, né? Então, devidamente provavelmente nós somos... então. Sorro. Então, Somos acho que nós somos sorrados. de University TV, né? Ou coisa do gênero. Mas isso gerou muita reação entre as pessoas, principalmente entre internautas, as pessoas que frequentam as redes sociais. E os ouvintes de uma rádio aqui de Curitiba, da Rádio Band News FM, eles até compuseram um mapa novo da cidade, onde fizeram propostas realmente divertidíssimas. Então, você no intervalo estava falando sobre a cidade industrial, né? Como é que Cidade poderia industrial Sorro. Não, a proposta é muito interessante, é Uberaba. Soweto Sick. Hã? Soweto Sick. Soweto Sick? Meu Deus, Soweto vai levar uma outra coisa, lembra da África, né? Pois é, mas Soweto era um bairro... Então tem Embuias Garden, Faixa de Gaza. Faixa de Gaza seria a favela, ou agora, né, a Vila Pinto, né? Tem o Four Bars, Sorro também. Four Bars? Quatro barras. 4 barras. Tem Four Bars é boa, eu gostei. Bars, Sorro. Juvevê Internacional, que é uma alusão à Praia de Jurerê Internacional. Eu preferiria, para manter essa pegada internacional, eu preferia Native Tree, né? Uma árvore nativa, porque Jurerê é uma árvore, né? St. Lawrence, que é o bairro São Lourenço, Civic Center Village, Sorro, Stolenville, isso eu não sei o que é. Park Living Boulevard, Villa Funny. Villa Funny, é bacana, né? Gardens of America, Golden Bee Gate, deve ser o portão, né? Eu preferia só Southgate, né? Little Farm Sorro, que deve ser a fazendinha. Ô, Mário. E Curitiba seria rebatizada de Cool, né? Curitiba, ou Fifatiba. Ou, assim como eu estou falando, é Brasil Sorro, né? Porque, veja bem, será que todo mundo que usa essa palavra sabe o que isso quer dizer mesmo? Né? Sorro, Quer dizer, South Houston, né? Que é uma região de Londres, depois em Nova York criaram, que é ao sul da Avenida da Avenida Houston, né? E, enfim, uma grande bobagem. Nós já temos aqui o Batel Sorro, já temos o bairro Champanhar, né? Que, na verdade, é o Bigorrilho. Existia uma escola, que era Marcelino Champagnat, né, mas a sonoridade do nome certamente aguçou os ouvidos dos especuladores imobiliários. Temos a Ecoville, né, o antigo Moçonguê, que foi rebatizado. É o Rich Sorro. Rich Sorro, né? Exatamente. E tem o Alfa Sorro também. Vai ter o Alfa Sorro. Não, mas já tem Alphaville, né? Pois é, o Alfa Sorro. Alfa Sorro. Alguns chamam de Alfavela. Alfavela. Porque é cercado de moradias populares ao redor. Mas isso mostra o quê, Mário? Isso é uma grande bobagem. É uma bobagem sem quero ser grande, quero falar inglês, mas não eu sei. acho assim, eu quero dizer de uma coisa que eu não sei absolutamente de que eu estou falando. Porque mas que parece chique, parece chique. O que é Sorro? Como você falou, South Houston, né? Sorro significa sempre uma parte de uma cidade, né? Por exemplo, em Nova York tem um Sorro também. Que era um bairro degradado, aí foi repaginado, né? Houve uma releitura. São bairros, pelo menos em Londres e em Nova York, são bairros que contêm a parte alternativa da cidade, os artistas, os músicos, não é? E essas coisas assim. As pessoas que não se misturam no resto da cidade, eles não moram necessariamente no Sorro, eles vão para o Sorro, né, para se divertir, para assistir teatro, para ir barzinho. Né? Nem todo mundo que mora no Sorro é um sorrorista. Né? Um sorropolitano. Agora, eu acho... esses sorros denominações foram dadas pela sociedade, né, quase que em homenagem, né, a esse setor, né, a esse setor da sociedade, que é o setor alternativo, artístico e tal. Eu acho muita pretensão, né, alguém ou algum povo se autodenominar dessa forma. Né? É um autoelogio, para mim, eu acho que bobo, porque mostra que não sabe o que quer dizer a palavra sorro. Né? Eu sei que, então, de repente, toda Curitiba é alternativa. Então, se toda Curitiba é alternativa, então eu quero ir para Caretaville, né? Que é o que vai ser o Sorro, vai ser onde as pessoas são diferentes. Eu acho que aqui a denominação Sorro acabou se perdendo, se diluindo em outros significados,
e acabou virando simplesmente qualquer coisa de alternativa. Mas não há de alternativa, porque se todos os bairros são alternativos, eles não são mais alternativos. Né? Aquilo faz Na parte. verdade, nem se quis dar essa conotação de um bairro, de um local alternativo. Na verdade, um local, aspas, diferenciado, onde pessoas descoladas, bonitas, certamente com muito dinheiro no bolso, frequentam, né? Que seria a tentativa do Batel Sorro, né? Que é aquela região ali próxima à Praça da Espanha, e aqui o Cabral Sorro, próximo aqui à TV da Universidade Federal do Paraná, University TV para os... Né? Eu até proponho o seguinte, que o Batel Sorro mude seu nome para Visigodo Sorro, porque veja o que aconteceu com aquela Praça da Espanha. Era a coisa mais linda, eu gostava de passear com os cachorrinhos lá. Era bucólica, Era né? bucólica, era bonita. Agora não tem mais nem grama, não é? Nem grama, porque aquilo ali virou o centro de banda de garagem, né? Então, todas as bandas de garagem da cidade vão tocar lá e todo mundo vai lá beber e fumar, entende? Então, o que acontece? A praça está destruída. Né? Aliás, a minha esposa fez um protesto, ela fotografou a praça toda e mandou para quem interessa. Para quem tem direito. Para quem tem direito de saber isso, sendo que é absurdo, entendeu? Quer dizer, o Sorro em Nova York, o Sorro em Londres, são lugares limpos, são lugares bonitos, são lugares... E que em sofreram São Francisco tem um Sorro Sim, também. e que sofreram uma transformação natural, quer dizer, não foi uma coisa assim, vamos batizar esse lugar aqui, vamos... É muita pretensão, né? muita- É muita pretensão. É a mesma coisa que um cara se dizer, eu sou José Casanova, né? É pretensiosidade isso, e eu acho que esconde, né, um perigo maior aí, que é a depredação mesmo. Né? Veja, a Praça do Batel, a Praça da Espanha, virou um lixo, virou um caco. Não tem mais grama, ninguém mais quer ir lá, né? Ficou um lugar sujo, ficou um lugar mal cuidado, todo pichado. Perdeu. Isso é artístico? Isso é alternativo? Eu acredito que não. Né? Mas, na verdade, Então, eu acho nem foi um movimento artístico. Na verdade, acho que foi um movimento muito mais comercial, muito mais de especulação imobiliária, como deve estar acontecendo agora aqui, como foi na Ecoville, né? Que era Não, acho que foi antigamente mais do que isso. Né? Foi assim, vamos chamar de artista aquele que tem licença, né? Para ser não alternativo, mas para ser contra as regras da sociedade. Quer dizer, acabou o Sorro pensando que era isso, pensando que no Sorro de Nova York ou no Sorro de Londres, as pessoas são mal educadas, bárbaras, alternativas ou qualquer coisa assim. Não são. O Sorro de São Francisco é lindo. Né? São bairros bonitos. Né? Aliás, em Buenos Aires tem o Sorro, né? Que é, como é que chama? Porto Madeiro. O Porto Madeiro, né? Que é um Sorro também. É um lugar... Que foi um bairro que era uma região degradada da cidade no Porto. Que ficou linda. Foi remodelada, Ficou mas lindo. eles não tiveram essa pretensão de chamar de Sorro, né? Não, Eu acho que começou, na Praça da Espanha eu vi, começou com aquelas agremiações de pessoas que no começo estava interessante, estava legal, as pessoas se juntavam e era alegre, e eu achava aquilo bacana. Mas aquilo foi se transformando pouco a pouco, né? E virou um lixo. Né? Quer dizer, Paris tem uma região também que era uma região degradada, onde concentrava vários matadouros na cidade, né? Eram lugares infectos, é La Villette, que é uma região ao norte de Paris. Exatamente, também foi, mas não virou La Villette Sorro, né? Não. O francês jamais cometeria uma atrocidade disso. Mas o fato de você de querer reproduzir esses modismos, né? Ou esses movimentos que são típicos de países do primeiro mundo aqui, na nossa cidade. Isso não é uma coisa muito, para usar um termo bem curitibano, não é uma coisa muito jacu? Eu acho jacuzesmo. E eu acho também assim, é pretensioso. Não é? É pretensioso. É pretensioso porque quando uma pessoa se autodenomina de alguma coisa, ou ela dá para si um talento, ou ela bate pau. Eu tenho dificuldade com aniversários. Ontem foi meu aniversário, né? Eu tenho uma dificuldade imensa com aniversário, porque, meu Deus, eu vou bater palma para mim mesmo que eu nasci, ainda vou pagar o jantar. Quer dizer... que coisa estranha isso aí, né? Mas tudo bem, a gente rola com o trem, né? Mas é meio pretensioso uma pessoa cantar parabéns para si, né? É a mesma coisa que você, numa noite de núpcias, você levantar e ir para o espelho e falar, seu gostosão. E beijar o espelho. E beijar o espelho. Eu acho que nós, seres humanos, somos. Eu também sou pretensioso. Não estou me incluindo no meio disso tudo. O ser humano tem, o sorro indica uma falta de simancol quase que patológica. Isso é um sintoma de baixa autoestima? Eu acho.
Eu acho, porque não é nem baixa autoestima, é falta de saber o que é Sorro. Entende? Será que quem já foi nos Sorros concorda que isso que eles chamam de Sorro aqui é Sorro? Não, Sorro é diferente. Né? E os Sorros de Nova York são talentos verdadeiros. Né? É dali que nasceram muitas linhas de pintura, é ali que tem o teatro alternativo, é ali que tem a melhor música de Nova York. Né, que é a música Simon e Garfunkel começaram no Sorro. E o melhor hambúrguer. E o melhor hambúrguer de Nova York. E o melhor hambúrguer de Nova York. Quer dizer, a parte de Nova York que é interessante, é diferente, é alegre. Né? Mas que se tornou assim de uma forma natural, não foi uma coisa imposta. Não foi uma coisa imposta. Sabe por quê? Porque o aluguel lá era barato. Porque aquilo é a parte sul de Nova York, perto do Battery Park, perto daquilo tudo, onde os aluguéis são baratíssimos, né? Que é a parte esquecida da cidade. Né? Então, como quase todo artista do mundo é pobre, então foi todos aqueles artistas e músicos para lá. E acabou virando um polo cultural. Agora, uma região se autodenominar polo cultural, então eu pergunto, cadê as exposições artísticas da Praça da Espanha? Cadê a música realmente refinada? Né? Rock and roll mesmo, né? Refinada. Aonde que estão esses artistas? Aonde estão esses escritores? Aonde estão esses intelectuais? Se você vai lá, acho que você não vê isso. Você vê um bando de gente amontoada ali, né? Virou uma baladona. Né? E que eu acho que destruiu aquela praça, destruiu mesmo. Então eu acho esse conceito de Sorro, né? É um conceito que precisa ser revisado. Né? Se você quiser, as pessoas são livres. Se elas quiserem ir para uma praça, se divertirem, fazer tudo que têm vontade de fazer, eu não tenho objeção nenhuma contra isso. Mas não vai dar um nome para isso agora, né? Copiar, na verdade, dar um nome, tudo bem, mas você copiar um nome é uma coisa... Olha, então eu acho assim, vamos mudar o nome? De Sorro, vamos chamar bairro LG. Liberou geral. Pronto, liberou geral. Pode fazer o que você quiser ali. Mas isso não é artístico. Liberar geral é... E acho que até é uma demonstração de falta de criatividade mesmo, de quem utilizou esses nomes assim, que beira o primarismo, um primarismo eu acho que é a mesma intraduzível. Coisa. Sabe aqueles santinhos que ficam rodando em edifício? Sei. Imagina se eu pegar um desses e levar para casa assim, o meu Vaticano. Esse é o meu Vaticano. Ali a região da Praça Tiradentes poderia se chamar, né? Nova Vaticano. Então, nós seres humanos, o Puck, né, no Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, falou assim, como vocês humanos são tolos. Nós somos tolíssimos. Né? Eu sou o maior tolo Agora, de todos. por que nós precisamos dessa necessidade de importar essa... Claro, eu não estou aqui defendendo as mesmas ideias do movimento modernista, né, que tudo aquela brasilidade, quer dizer, nós vamos resgatar os símbolos indígenas, nós vamos resgatar a nossa história. Mas por que essa necessidade de você usar ícones importados ao invés de... Porque sabe uma coisa? Olha só o que isso acaba representando. Por que as pessoas têm a ideia de que só é chique aquilo que vem de fora? Porque nós somos colonizados, espírito pobre, né? que não tem uma autoestima própria. Por exemplo, se você faz a Praça do Índio, né, ou a Praça do Ucraniano, isso é uma coisa bacana, porque isso mantém uma cultura. Né? Agora, você não pode dizer que baderna é cultura, entende? Que bagunça é cultura, que sujeira é cultura. Isso não é cultura, isso é desorganização. Não é? Numa cidade. Cultura é aquilo que se define como cultura, quer dizer, são práticas, costumes e éticas, né, que identificam um segmento da humanidade. Né? Cultura é isso para mim. Né? Então, realmente, se você corre pelo Batel, de uma maneira geral, tem muita livraria lá, tem muito bar bacana, onde as pessoas são inteligentes e têm conversas legais. Não precisava desse nome Sorro, deixa acontecer espontaneamente, que já estava acontecendo. E está acontecendo. E Batel é um nome tão simpático, né? Batel é simpático. Eu acho o Batel um bairro muito simpático. Agora, juntar um bando de adolescentes gritando e acabando com a grama, isso não quer dizer necessariamente que isso aí é cultura. Isso é uma coisa que saiu meio desenfreada. Agora, quando a gente fala dessa importação de nomes de coisas geográficas, a gente tem alguns exemplos curiosos. Eu estava lembrando aqui, por exemplo, a praia mais famosa do Brasil e talvez uma das mais famosas do mundo, na verdade é um nome importado, a praia de Copacabana é um nome importado da Bolívia. Pouca gente sabe, mas foi uma promessa feita à Nossa Senhora de Copacabana, que é uma santa boliviana,
e que deu nome àquela praia, que hoje virou. Na verdade, pouca gente se lembra que Copacabana, na verdade, a original é na Bolívia. Como pouca gente lembra que York, a original, é inglesa. Todo mundo lembra da Nova York, né? Então, assim, mas enfim, como os Estados Unidos foram colonizados por ingleses, natural que algumas cidades tivessem o nome. Tem até Nova Orleans, que na verdade é uma cidade francesa, era da região da Louisiana, que era ligada à França, então tinha Nova Orleans. Então era comum você dar nomes como tinha. O Brasil teve Nova Lisboa também, né? Depois... Olha, inclusive você fala de Nova Orleans, é interessante, porque eu passei uma parte da minha vida lá, da minha infância lá. E lá também tem, em Canal Street, né? De um determinado lado de Canal Street. Canal Street é a avenida mais larga avenida que tem em Nova Orleans, né? E existe um bairro do outro lado de Canal Street que é o bairro francês. French Quarter. É o French Quarter, né? Onde você vê que está preservada aquela cultura francesa. E do outro lado de Canal Street é ali que está o jazz, é ali que estão as boates, é ali que a música fervilha. Mas você vê que aquilo não transcende aquelas fronteiras, né? Aquilo fica ali. Né? Você não vai ver o Buddy Guy, né, tocando na escola Bienville, que eu frequentava, né? O Buddy Guy vai tocar lá em Canal Street. Quer dizer, essa coisa, esse lugar, esse fenômeno misterioso, onde o determinada parte da cidade atrai a inteligência e a cultura. Eu acho que toda cidade tem isso. Toda cidade tem. Agora, chamar de Sorro, pelo amor de Deus, né? Se você fosse entrar nessa brincadeira de rebatizar algumas regiões de Curitiba, você teria alguns nomes criativos? Você teria algumas brincadeiras aí para fazer? Vamos lançar uma campanha aqui na TV da Universidade, mudar alguns nomes de Curitiba, por exemplo. Que nome de bairro você mudaria? O Big Hill eu chamaria de Little Bird, né? Qual? Big Hill eu chamaria de Little Bird. Por quê? Porque o Bigo Rilho, na verdade, é um passarinho. Lembra? Lá em casa tinha um Bigo Rilho. O Bigo Rilho comia mingau. Bigo Rilho foi quem ensinou a tirar o cavaco do pau. Então, eu vou chamar de Little Bird. Né? Por que a gente tem que estar dando apelidos? Os apelidos são interessantíssimos, são divertidos, mas são espontâneos. Espontâneos, né? Por exemplo, Uberaba, quando eu cheguei aqui, eu achei engraçado, né? Porque Uberaba foi onde eu estudei. Né, lá em Minas, né? Eu passei uma parte da minha vida em Uberaba também, então eu achei muito engraçado. E todo mundo em Uberaba estava muito constrangido, né? De ter uma cidade que é um Ubere, né? Quer dizer, ali a vaca dá o leite, né? Então, como isso foi aparecer aqui? Já era difícil ficar Uberaba lá, né? Aí ficou Uberaba aqui. De onde que vem essas coisas, né? Eu não sei. Mas você já imaginou rebatizar algumas, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, rebatizar, por exemplo, Campo Largo como Longchamp. Longchamp. É chique, né? Que é o nome de um hipódromo de Paris. O que mais que a gente poderia rebatizar? Bom, tem o bairro do Forbix, né? Não, mas aí é uma cidade. Não, Forbix. Forbix. Não, é Four Bars. Forbix era aquela boate que tinha em frente à Coca-Cola, que era a estrela, né? Aquela estrela. Exatamente, quatro bicos. O quatro bicos, né? Tem Four Bars, que era a famosa Forbix agora. Que agora é um bairro chamado Saturno. Mais engraçado ainda. Será que lá eles devoram as crianças? Né? Os caras devoram. Curitiba tem um bairro, acho que, pelo menos existe ali ainda, Guanabara, né? Guanabara. Tem Guanabara aqui? Tem um bairro chamado Guanabara aqui em Curitiba. Tem, exatamente. Mercedes poderia virar Mercy, né? Mercy, Lord have mercy on me. Bom, vamos fazer então. A minha proposta é que então podia chamar a Mercedes Torta, né? Como? Mercedes Torta. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz é bom. Mercedes-Benz. Bom, mas eu dentro dessa onda de importar nomes, eu acho que Curitiba deveria ser rebatizado. Chamado de Nova York. Para combinar com Batel, Sorro e Cabral Sorro. Então, Nova York é bacana, hein? E a gente podia até fazer, então, vou fazer a piada final aqui, né? Que essas coisas do Sorro, né? É a parte de que fica só o Uritiba. Curitiba. Bom, então... Ritiba. Onde você mora? Ritiba. Esse nosso... Ou tem Curitiba, né? Esse nosso... Para terminar, então, em grande estilo aqui, direto da University TV, aqui no Sorro Cabral,
Esse programa Snakes and Lizards termina por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Mais informações sobre o nosso programa, se você quiser assistir edições antigas do Snakes and Lizards, é só entrar no site da Universidade Federal do Paraná, www.ufpr.br. Tem um novo nome para nós, então, os salamandros safados. Mas isso não é inglês, não tem graça. Obrigado, até a próxima edição.